Vamos começar aqui a nossa aula de hoje falando de um assunto muito importante que é a fisiologia da memória e aprendizado. O estudo e o entendimento sobre o que é memória, o que é aprendizado, quais são os circuitos cerebrais, os circuitos elétricos envolvidos, os neurotransmissores, como é que acontece, quais são os subtipos, tudo isso a gente vai conversar nessa aula. Mas, obviamente, isso não é recente. Claro que vocês devem imaginar que isso não é recente. Os gregos, por exemplo, na mitologia grega, uma vez que o indivíduo quisesse se lembrar de alguma coisa, ele ia até o oráculo de Trofônios, e esse oráculo, se o indivíduo quisesse se lembrar, ele dava para o indivíduo beber a água da fonte Mnemosine. Mnemosine era a deusa da memória na mitologia grega, tá? Muito bem, e a partir do momento que o indivíduo bebia essa água, ele se lembraria para sempre daquele processo, daquela situação, ele teria aquelas memórias para sempre. Ao passo que se ele quisesse esquecer, olha que já estamos falando de dois pontos muito importantes dessa aula e do estudo da memória e do aprendizado. Quer dizer, a memorização e o esquecimento. Então, a partir do momento que ele quisesse esquecer, ele ia até o oráculo e dizia: oráculo, eu quero esquecer essa determinada situação. E o oráculo lhe concedia a água da fonte Lete. Uma vez que ele bebesse a água dessa fonte, ele esquecia para sempre aquele processo. Muito bem, isso vem da mitologia. É claro que hoje a gente sabe muitas coisas relacionadas à memória, né? Mas ainda na Grécia, 600 a.C., Parmênides dizia o seguinte, que a memória é uma mistura de luz e escuridão, calor e frio. Então, eles tentavam entender de onde vinha a base física, a fisiologia da memória, de onde ela surgia, né? Diógenes, ele dizia, um pouco depois de Parmênides, que tudo vinha do ar. A memória era constituída de eventos que se espalhavam pelo corpo como ácaros. Então você absorvia. Aqui já tem uma ideia, o Diógenes já tem uma ideia importante de absorção de sensações. Então o ar era absorvido e a partir disso as memórias que tinham contidas no ar já são os primórdios do que a gente sabe hoje que são as informações colhidas através dos sentidos, né? Então isso é muito importante. Um dos que eu mais gosto e que eu acho que é importante nesse processo de definição primordial, primária, ainda muito filosófica da memória, era Platão, foi Platão. Platão dizia o seguinte: as sensações escrevem, entre aspas, impressões em lâminas de cera na mente. Bom, você pode imaginar o seguinte, uma vela acesa, o calor faz com que a cera fique em estado líquido, chegue ao estado líquido, de sólido para líquido. A partir do momento que a cera amolece, você consegue, por exemplo, com a ponta de um alfinete, marcar aquela cera com facilidade. É mais ou menos essa analogia que se refere à ideia de Platão, quer dizer, você consegue marcar naquela cera alguma sensação, no caso aí o tato, o toque, né? Então o Platão tinha um pouco também de verdade no que ele disse. As sensações são marcadas realmente no cérebro, tá? Algumas são para sempre, outras por curto período de tempo e outras são esquecidas. Muito bem. Alguns pensadores, algumas figuras importantes disseram frases importantes sobre o que é a memória, né? Nietzsche, um dos meus filósofos favoritos, ele dizia o seguinte: devemos ter uma boa memória para sermos capazes de cumprir as promessas que fazemos. Bom, é verdade. Benjamin Franklin dizia: credores têm melhor memória que devedores. Também é verdade. E Juan Luis Vives, que era um artista espanhol, ele dizia o seguinte: o vinho é a sepultura da memória, em alusão à amnésia provocada pelo consumo de etanol. Então ele também tinha razão, né? Então essas são definições, não definições fisiológicas, mas muito mais definições filosóficas e momentâneas, né?
de momentos do dia a dia, vividos no dia a dia. Então é importante, são interessantes, são engraçadas e interessantes algumas delas. Mas o que é a memória, né? Será que existe algum centro da memória? Bom, será que... Quer dizer, tudo isso começou a se fazer questionar. Aqui a gente já dá um salto bem grande para o início do século XX. Né? Então, o que seria a memória? Será que existiria um centro da memória quer dizer, tinha uma região do sistema nervoso que é encarregado desse mecanismo ou seriam múltiplos mecanismos distribuídos através do córtex? O primeiro a realmente estudar, começar a estudar e tentar achar esse centro da memória foi o Cole-Lashley, na década de 20 do século passado, como vocês podem observar. O Lashley, ele elaborou um experimento que foi o seguinte: ele tentava encontrar o que ele chamou de engrama. O que era um engrama para o Lashley? O engrama nada mais era do que o local de onde originavam-se, o local de onde se formavam as memórias, onde se originavam as memórias. Então ele queria encontrar isso, saber se isso existia no cérebro. Como é que o Lashley pesquisou isso? Ele fez da seguinte forma: ele pegou, separou em 2 grupos de animais, no caso roedores. Ele utilizou roedores para esse teste, em que o primeiro grupo eram constituídos de animais normais, que não tinham nenhum processo de lesão no córtex cerebral. O segundo grupo, o Lashley produzia lesões em diversas regiões do córtex e não tinha limites entre essas regiões, tá? Ele não se importava muito onde a lesão era feita, e sim a quantidade de tecido que era lesionado. Muito bem, então vocês podem ver aqui, ele utilizava esses animais, tanto o grupo normal quanto o grupo que ele provocava as lesões, num labirinto, que tinha um início e um final. O que era o objetivo aqui? Saber se os animais que tinham lesão, eles demoravam mais ou menos para chegar ao final do labirinto, depois de repetidas vezes que eles eram expostos ao labirinto e depois das lesões. Aqui vocês podem ver no lado B aqui, a vista lateral do hemisfério esquerdo, aqui a vista dorsal e a vista lateral do hemisfério direito. Então, eram áreas que ele provocava lesão, tá vendo? Áreas mais posteriores e mais anteriores do córtex, áreas laterais. Então, ele não se preocupava muito com isso. Bom, resumindo a ideia, e aqui embaixo no gráfico C, vocês podem ver que a área do córtex destruído, quanto mais eu tenho uma área destruída, mais eu tenho erros. Aqui embaixo é o número de erros. Então, por exemplo, se eu tenho 80% do córtex lesionado, eu tenho mais de 1.000 erros, quase 1.500 erros. Então, quando ele observou o seguinte, que os animais que tinham o córtex lesionado, eles erravam muito. Eles cada vez erravam mais. E ele concluiu o seguinte, que a memória tinha localização distribuída no sistema nervoso, tá? Com base nesses resultados. Só que ele começou a extrapolar a ideia. Ele exagerou e propôs o seguinte, que não só a memória, como as funções neurais, elas também não tinham localização, elas eram distribuídas. E ele interpretou isso, tá? Que os animais lesados levavam mais tempo, porque as funções e a memória eram distribuídas. Ora, o Lashley ele se equivocou. As funções não são distribuídas, as funções são localizadas. Nós temos a área do córtex somatosensorial 1, somatosensorial 2, córtex motor, pré-motor, o córtex auditivo, visual. Então nós temos regiões localizadas, as regiões responsáveis pela fala, as regiões responsáveis pelo entendimento da linguagem, associadas às regiões da fala, o córtex pré-frontal, então, que vai servir como um filtro. Então nós temos, sabidamente, localizações. Agora, ele acertou no seguinte ponto: as memórias são realmente distribuídas pelo córtex. Nós temos um centro que a gente sabe que é o engrama que ele estudou, a gente sabe que é o hipocampo principal, local de formação das memórias, mas que a partir dessa formação elas são distribuídas. E elas hoje a gente sabe podem ser formadas, além de no hipocampo, em outras regiões. Então ele, enfim, teve uma primeira contribuição importante, mas acabou não tendo uma interpretação tão correta. E outra coisa importante é que ele lesionava áreas muito grandes. Então, às vezes, ele provocava lesões
em regiões motoras em que impedia o animal de chegar no local final do labirinto. Então isso dificultava. Ele não estudou só as áreas que eram hoje, que a gente conhece, fundamentais para a formação das memórias, tá?